E então, estamos prontos para fazer essa canalização e na próxima live vamos minuciar essa canalização. Mas em si, podemos fazê-la pela oração, que é a primeira filha da fé. Então a fé cria a oração e a oração cria o pensamento e o transforma em força de atração, em lei. O pensamento em nós é uma capacidade criativa vindo do interior para o exterior. Ou do exterior para o interior, se eu sei criá-lo, ao encontro das diretivas ou das forças imanentes ou intuitivas que vêm orientar-nos. Nesse sentido, a primeira coisa que eu preciso ter consciência, conforme o Livro dos Espíritos, questão 621. A lei de Deus está em nossa consciência. Só que ali é um código. Tanto Miramês quanto o Espírito Hamed narram que a lei que está em nossa consciência é a lei que nós já compreendemos e vivenciamos. A lei que ainda não compreendemos e não vivenciamos está em outras consciências. Por isso a mulher que sangrava buscou esta lei nas vibrações de Jesus, tocando em sua túnica celestial, a sua túnica áurica ou vibracional, buscando referências diretivas ou diretoras para que ela pudesse processar a sua cura. Então, quando não encontramos em nós as leis vivenciadas, as experiências vivenciadas, mediante as leis compreendidas, vamos bater em outras portas. Aí eu pedi para quem? Para quem as tem. Perguntamos a Emmanuel, por ocasião do estudo do capítulo Socorre a Ti Mesmo da obra Pão Nosso, quando ele narra, consagra-te à própria cura, lá no último parágrafo, ou nos últimos. Só não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. E ele explica mais ou menos no último parágrafo. Sem que o seu pensamento se purifique. Nós já sabemos agora o que é o pensamento. Se ele vem de dentro para fora, ele é uma das virtudes que fracionou algo e entrega-nos uma diretiva, uma capacidade criativa para encarnarmos naquilo que nós queremos ou para a instrução e ao mesmo tempo o que pretendemos. Eu posso fazer o pensamento como uma virtude que vai construir a forma e depois eu quero encarnar docilidade, ternura, compaixão. Então eu trago algo para ajudar-me a construir a forma, a ideia, a palavra, e depois eu vou encarnar na ideia para físicos que vamos criar. Aumentar a produtividade, matéria, energismo, que nós chamamos de princípios vitais, ou até fluidos vitais que nós vamos gestar. Então, a partir desta pauta de trabalho, nós vamos criando as possibilidades da fé que é mãe de todas as virtudes, que gestou a oração como primeira filha. A oração, para Amélia Rodrigues, é uma couraça de luz que nos defende por dentro e nos imuniza por fora. Para André Luiz, é um mecanismo avançado por meio do qual eu crio elementos força, diretrizes, força de atração, forças e estímulos para enviar para outro. Para Joana de Ângeles, o mais perfeito mecanismo para planificar-nos na ação. Então agora eu já sei
que a fé é o conhecimento vivenciado, as virtudes, a lei que já está no meu espírito, que nós chamamos de superconsciência. Ali é o oásis da lei. Tudo que transformou-se em virtude, em nós chamamos de lei. É o que vai dar diretrizes para as próximas construções. Então perguntei a Emmanuel, e ele começa a dizer: sem que seus pensamentos se purifiquem, sem que a sua vontade comande o barco orgânico para o bem, os medicamentos humanos não passarão de medida em trânsito para a inutilidade. Eu queria saber como pregar o evangelho do reino aos meus órgãos, sem que o pensamento se purifique, sem que a vontade comande o barco orgânico para o bem. Então teria que entender o que é pensamento, o que é a vontade. E ele próprio narra: a vontade é a gerente esclarecida da mente. Desejo é a alavanca que move os sentimentos. Pensamentos aprendi a criar com ele também. Ele que narra que a oração nasce dos desejos, viaja do coração para o cérebro, do emocional para o mental e transforma-se em pensamentos e em força de atração. E ele ainda, isso está no segundo livro, todas essas últimas informações, e é ele ainda que vai dizer-nos que o cérebro espiritual, que é a mente, cria a superconsciência, cria as virtudes que compõem a nossa consciência. E já falei a vocês, já foi lido no Médico Interno, o construtor de si mesmo, o diálogo terno e amoroso. Ternura é uma virtude, amor é a síntese das virtudes, cuja construção é da própria fé. Ela é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor, que a sintetiza e do qual todas elas tiveram a sua origem no amor substância, e todas se transformaram o amor lei em nós. Então, dialogue terno e amorosamente. Terno de ternura no acolhimento, e eu vou permear com as diretivas do amor força e vitalizar as perturbações com o amor substância, para a cura das perturbações. E vou convidá-las a mudar o curso. Isso vai ser envolvido também com vibrações de amor. O amor-lei que vai estimular os complexos campos celulares, harmonizá-los e aumentar a produtividade. E convidar agora o órgão a voltar à normalidade, que cessou a perturbação, cessou a causa. Eu já direcionei a causa. E eu mergulho um tanto mais nos órgãos, no intrincado meandro dos conjuntos celulares, que são os tecidos, e ainda envolvendo-a com vibrações de amor. O amor é a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas. Nesses universos celulares, vou usar das moléculas, dos átomos, subatômicos e etc. Como falamos já. E depois ela termina dizendo: converse com a força mantenedora do corpo físico e perispiritual. E eu questiono, bato na porta. Fala: você bateu em porta errada. Bate nas portas de Ramatiz. Se em autodescobrimento, uma busca interior, não encontramos, em fisiologia da alma com Ramatiz, encontramos. Os elementais formam a base de coesão e de sustentação da vida em todos os reinos, compondo principalmente o nosso perispírito e o nosso corpo biológico em sua completude. Eles estão em tudo, estão nos elétrons, com Aulos encontramos eles nos fótons, e com Pietro Baldi, na origem. O energismo que anima e governa a vida, lá nos princípios inteligentes. E agora, conversar com esses elementos, saber conduzi-los. Então, pedi e obtereis. Pedi para quem? Batei e abrir-se-vos-á. E se não tem? Eu vou bater a porta de Joana de Andes com a informação dos elementais, com todo respeito a esse espírito,
não vou encontrar, com todo respeito ainda, com a maestria que Ramatiz nos leciona. Cada um tem uma função, cada um estuda uma parte segundo Miramês. E a soma de todos os conhecimentos é o que conhecemos como o espiritualismo moderno na visão de Leon Denis. E carinhosamente chamamos de espiritismo. A isso chamamos o processo de autocura.